Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Roberta Renault. Bom, quem já acompanha meu material, o conteúdo que eu venho divulgando nas mídias sociais, já me conhece um pouco, né? Sabe que eu sou criminalista, sabe que eu milito nessa área criminal há mais de 20 anos. Eu ministro alguns cursos de prática penal online e presenciais também, através da ESA, Escola Superior de Advocacia de Niterói. E eu também faço parte de algumas comissões na OAB, né? Como, por exemplo, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária, sem contar com a ANACRIM, na Comissão da Mulher. Agora, o que você talvez não saiba é como que eu cheguei até aqui. Será que foi fácil? As pessoas imaginam, né, o advogado fazendo seus júris, fazendo seus cursos e pensa que a trajetória foi muito fácil, que não teve desafios e não teve obstáculos. Muito pelo contrário. A pedido de alguns seguidores, eu vou aproveitar esse vídeo para narrar um pouquinho da minha história e talvez possa servir de motivação para você que está começando agora, tá bom? Bom, pessoal, tudo começa na PUC, né? Foi onde eu me graduei em Direito e apesar de ter feito alguns estágios, eu fiz um estágio na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, estagiei também numa associação que eu nem sei se hoje existe mais, que é a Abrapia, que defende a infância e a adolescência. E apesar desses dois estágios, eu me sentia muito despreparada. Eu não sentia aquela segurança para montar o meu escritório de advocacia. E aí o que eu fiz? Como a grande maioria, eu fui para pequenos escritórios e nesses pequenos escritórios eu fui criando um pouquinho mais de experiência. Até que eu cheguei no escritório do Dr. Clóvis Sayone, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração até hoje. Ele foi um grande mestre na minha vida, sou muito grata às experiências lá adquiridas, mas antes de começar a trabalhar diretamente com ele, eu comecei com o Danilo Sayone, que é o filho dele, e hoje é falecido. E foi lá que eu comecei a redigir peças, eu não sabia fazer as peças. A minha primeira peça, gente, eu me lembro como se fosse hoje, foi um divórcio. E o Danilo, na época, ele me encheu de críticas. A peça estava horrível. E aí eu fui aprendendo, né? Aprendendo a estrutura das peças processuais e eu utilizo isso até hoje nos meus cursos. Bom, lá no escritório do Sayone, então eu fui para o civil primeiro, depois fui para o criminal. No criminal, graças à confiança do Dr. Sayone, eu comecei a pegar várias causas, ele confiava mesmo, e eu passei a fazer delegacia, audiência, até chegar no tribunal do júri. E aí eu tive a honra de trabalhar com ele, de fazer júris com ele. E foi lá que eu aprendi muito, e até hoje eu tenho muita gratidão por ele. Bom, depois desse período, né, no escritório do Dr. Sayone, aí eu já me senti mais preparada para ter o meu próprio escritório e ter os meus próprios voos. E comecei de forma autônoma, pegando as minhas causas, atuando sempre na área criminal. E o que aconteceu? O curioso é que tanto nessa parte da minha vida que eu tinha o meu escritório, quanto na época em que eu advogava com o Dr. Sayone, eu, sempre muito comunicativa, eu tinha o hábito de conversar com advogados iniciantes nos corredores dos fóruns. E eu costumo dizer que as minhas primeiras consultorias foram prestadas nesses bastidores, enquanto nós estávamos aguardando audiências. Por quê? Esses advogados começavam a conversar comigo e colocavam as suas inseguranças, não sabiam o que fazer na audiência, diziam que estavam nervosos. E eu ali, em poucos minutos, eu começava a dar um passo a passo, uma espécie de roteiro para ele seguir e talvez ter um desempenho um pouco melhor. E fiz muito isso, tanto no fórum, né, como também enquanto estava aguardando as sustentações orais. E diante do retorno, vendo que essas pessoas ficavam mais seguras, né, e depois me agradeciam, eu resolvi criar um canal no YouTube. E aí foi um grande desafio, pessoal, porque eu não tinha nada. Eu não tinha uma câmera boa, eu não tinha um material adequado. Tudo que eu tinha era muita vontade de crescer, muita vontade de passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estavam iniciando na área criminal. E foi um período muito difícil na minha vida, porque eu estava enfrentando uma separação, mudança total, mas fui lá com a cara e a coragem e encarei o desafio.
E aí o canal foi crescendo, crescendo, comecei a fazer lives, inclusive no Facebook, e eu me lembro como se fosse hoje de uma live que eu fiz sobre os primeiros passos que o advogado deve tomar quando o seu cliente é preso em flagrante. Eu fiz essa live e o sucesso foi tão grande que alguns seguidores anotaram literalmente tudo que eu falei na live e eu comecei a ver esse material sendo divulgado nas mídias, em grupos de WhatsApp de direito. Aí eu achei o máximo, eu falei, meu Deus, que legal! Será que eu não posso fazer cursos? Será que se eu inventar agora, criar cursos online de prática penal, será que eu posso ajudar de alguma forma os colegas? E foi então que eu comecei a empreender nessa área de cursos online. E os cursos também tiveram muito retorno e aí chegaram as consultorias, porque os advogados aprendiam aquele conteúdo, mas queriam um direcionamento no processo específico. Comecei a prestar consultorias até que chegou o momento que o Dr. Carlos, que é o diretor da Escola Superior de Advocacia de Niterói, Rio de Janeiro, me ofereceu, para eu fazer alguns cursos de prática presenciais na ESA. E foi uma felicidade enorme. Então vocês percebem que essa trajetória é uma trajetória longa, é uma trajetória que demandou muito esforço, muita dedicação, não foi fácil. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Se você tem realmente a vontade, de atuar na área criminal, se você percebe que essa é a sua vocação, siga o seu sonho, persista. Esses obstáculos surgirão mesmo e faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso crescimento. E quanto mais você superar e enfrentar esses obstáculos, melhor você vai se sentir, mais crescido, mais preparado para todos os desafios que vêm pela frente. E conte sempre comigo, tá bom? Depois, se você quiser registrar por aqui quais são os seus principais desafios, suas dificuldades na área criminal, coloca para a gente conversar. Olha, forte carinhoso abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!